Hola, mi pueblo! Esse vídeo é a resposta de um comentário que eu tive numa foto minha na Pride Parade em Amsterdã, né? A Pride Parade, para quem não sabe, celebra a diversidade. E eu recebi um comentário falando o seguinte: What's wrong with straight guys? Ou seja, em português, o que há de errado com um homem hétero, né? Eu poderia ficar aqui discursando durante 1 hora para tentar levantar certas questões do homem hétero, mas eu resolvi me apegar a apenas a alguns temas, porque não dá para falar tudo, né, gente? Porque se a gente for falar o problema do homem hétero, a gente vai ficar aqui até amanhã. Bom, esse foi o primeiro comentário, e o segundo comentário, nessa mesma foto, foi o seguinte, eu vou ler para vocês, e aí vocês me falam nos comentários o que vocês acham, né, desse comentário também, porque eu também quero saber a sua opinião. Bom, o comentário é o seguinte: sem homens, sem filhos, sem humanidade, sem cidades, sem pessoas para enviar para a guerra, sem construção, sem proteção física para os filhos, o novo feminismo é apenas ódio aos homens? Dizendo que todos os homens são iguais? Como isso não é sexista? Gente, tá me dando até uma ânsia. Essa festa é literalmente sobre igualdade, inclusividade e diversidade. Mas, de alguma forma, o homem hétero não faz parte disso? Essas são as verdadeiras cores do arco-íris? Que bela reflexão, não é mesmo? Vou responder o primeiro comentário, que é o que há de errado com o homem hétero. Para começar, o que há de errado é a oportunidade que ele perde de ficar calado, né, ao invés de falar. Mas enfim, esse é o primeiro problema, né, sempre. Segundo, gente, eu vou começar falando dando outros exemplos, né, como, por exemplo, o racismo reverso, né. Não existe isso, né, o preconceito contra branco. Porque os brancos não foram escravizados, né, não tiveram suas vidas dilaceradas durante anos da nossa história. Então, se você falar que a pessoa tem preconceito contra branco, isso não existe, tá, gente? Porque simplesmente o branco não pode sair na rua e morrer só porque é branco. Da mesma forma, o homem hétero. Ninguém chega na rua e para um homem hétero e fala: "Ô, você é o héterozinho de merda". Ninguém fala, não é mesmo? O homem hétero, quando tem uma parceira, né, tem um casal heterossexual, eles não têm vergonha de sair na rua e abraçados ou, né, ou com demonstração de afeto e com medo de serem mortos, né? Um casal homossexual podem ser mortos apenas por serem homossexuais. Todo preconceito é ruim, tá, gente? Não tô aqui defendendo nada disso. Bom, eu trouxe aqui umas estatísticas, eu acho que eu vou separar esse comentário em partes, né? Bom, vamos lá. Sem homens, sem filhos, sem humanidade. Só aí a gente já vê que isso é tipo assim, o patriarcado em 3 palavras. Como se o homem fosse o centro do universo e tudo dependesse dele. Não é mesmo? Sem filhos, sem humanidade, sem cidades. Sem cidades. Se não existe homem, não tem cidade. Da onde que veio isso, eu não sei. Sem pessoas para enviar para a guerra. Realmente seria ótimo, então, se o homem hétero não existisse, porque não existiriam pessoas para ir para a guerra, né? Como se as mulheres também não fossem para a guerra. Mas, de qualquer forma, a guerra é um negócio que tem que acabar e não enviar gente para a guerra, não é mesmo? Porque para quem é bom a guerra, eu não sei. Eu desconfio, provavelmente tenha benefícios apenas para quem? Para o homem hétero. Olha só, chegamos aqui. Vou tentar segurar aqui minha ironia, tá? Mas vamos lá, seguimos. Sem construção. Eu não sei se ele tá falando sobre construção civil, mas eu resolvi fazer uma pesquisazinha aqui, tá no meu telefone, que eu estou olhando agora. É uma estatística do IBGE. Cada dia mais a mulher conquista a equidade no mercado de trabalho, tá? E uma das áreas historicamente dominadas pela presença masculina, a da construção civil, se for esse o caso,
Elas também têm ganhado relevância e espaço, rompendo barreiras e superando preconceitos e dificuldades. Entre 2007 e 2018, elas responderam por um aumento de 120% na sua presença no setor, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E existem mulheres na construção civil. E, inclusive, elas estão se destacando cada vez mais. Se elas não estavam tão presentes assim antes, era porque era um espaço dominado por homens. Então, para uma mulher ter os mesmos direitos, inclusive em diversas áreas de trabalho predominantemente masculinas, ela precisa lutar pelo seu espaço. Então, é isso que as mulheres estão fazendo. E sim, tem mulheres na construção civil, tem mulheres jogando futebol, tem mulheres fazendo tudo o que um homem faz, porque a partir do momento que temos 2 braços e 2 pernas, não é mesmo? Seguimos, né? Eu acho que essa parte da construção, acho que já percebemos que as mulheres estão nas construções também, né? Isso é uma percepção bem patriarcal, escrota. Sem proteção física para os seus filhos? Não entendi. Como se uma mulher não tivesse a capacidade de proteger os filhos, como se não existissem mulheres, né, mães solteiras, né, e cujos pais não estão nem aí para a gestação dos bebês, ou que abandonam a gestação, ou que simplesmente mandam dinheiro, né, achando que isso é o que eles devem fazer e não tá ali acompanhando a gestação da mulher, enfim. Gente, é tanta ignorância que eu fico perdida. Sem proteção física para os seus filhos. Bom, acho que isso não é verdade, não é mesmo? Não preciso de um homem em casa para que meu filho se sinta protegido. Voltando. O novo feminismo é apenas ódio aos homens? Não, amor. O novo feminismo, como o antigo feminismo, sempre foi a luta pelos direitos iguais. Direitos iguais. Porque nunca foram iguais. E se os homens héteros hoje estão tendo esse tipo de reclamação, é porque eles simplesmente têm medo de perder o que sempre tiveram, o que é a dominação sobre as mulheres. Desculpa dizer isso, mas é verdade. Todos os homens são iguais. Claro que os homens não são todos iguais, senão eu não estaria aqui falando esse vídeo com você, né? Não teria amigos homens, não teria me relacionado com homens. Os homens, eu gosto de homens, eu amo os homens, eles são uma delícia, gosto mesmo. Mas tem muitos homens que, infelizmente, não são tão legais, não é mesmo? Por quê? Vou lá recapitular. Existe um histórico de opressão contra as mulheres muito visível para quem estuda minimamente a história, não é mesmo? Eu vou ler um parágrafo. Em 1962, no Brasil, as mulheres casadas puderam trabalhar sem pedir permissão aos maridos. Apenas em 1962. Né? Se a gente tem o que a gente tem hoje, se eu tô aqui falando com você sobre isso, é porque mulheres antes de mim lutaram para que eu estivesse aqui. Não foi do nada, né? Se não tivesse luta, a gente continuaria mais reprimida do que somos ainda hoje. O patriarcado, ele tá na nossa sociedade desde a Roma Antiga. Não é uma coisa que veio de ontem. Eu queria dar uma dica aqui de livro, inclusive para quem fez o comentário, que se chama A Criação do Patriarcado, tá? Para você ter noção da onde que vem, né, todas essas suas questões existenciais a respeito do homem cis hétero. Socorro! Uma estatística que eu queria levantar aqui também é sobre o feminicídio, né? As mulheres, o que é o feminicídio? Para quem não sabe, é a violência contra a mulher simplesmente por ela ser mulher, né? Eu queria dizer também uma coisa, que a gente celebra a diversidade e tudo que foge do padrão heteronormativo porque há uma opressão e há risco de vida para as pessoas que simplesmente querem ser o que são. E é por isso que se celebra a diversidade. Eu não sei se você sabe, mas celebrar um homem hétero não é uma coisa que vai levar você nem a sociedade a lugar nenhum. Porque o homem hétero, ele tá no centro da nossa história, fazendo um monte de cagada durante toda a nossa civilização.
O homem hétero sempre esteve no centro da história e isso é o patriarcado. Eu queria destacar também os reflexos do patriarcado na nossa sociedade. E eu só vou dar um pequeno exemplo, pelo simples fato das mulheres terem medo de andar sozinha na rua. Por que será que as mulheres têm medo de andar sozinha na rua? Porque elas vão encontrar um fantasma? Porque elas vão se perder no vale da solidão? Não, amor. As mulheres têm medo de andar sozinha na rua porque os homens são violentos. São todos os homens que são violentos? É óbvio que não. Mas a violência contra a mulher é alarmante, assim, as estatísticas. Em 2020, na pandemia, teve um aumento da violência doméstica. Vou trazer aqui estatísticas que é do Núcleo de Gênero e do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo, tá, gente? Que apontaram um aumento de 30% nos casos de violência contra a mulher após o início da quarentena. Tá? Em março de 2020, 2.500 medidas protetivas foram decretadas em caráter de urgência. Isso foi agora na pandemia, gente. 2020, né? Essas estatísticas. Porque os homens acham que perdem o controle sobre a mulher, que não é mais a propriedade deles, e acham que pode fazer o que quiser com elas, né? Então, a partir do momento que um grupo de pessoas tem posto em risco seu direito básico de viver, é preciso que todo mundo se junte para proteger esses grupos de risco, né? Porque se você não é aceito do jeito que você é, isso tá errado. Então, para a resposta aqui, sem noção, eu vou continuar. Essa festa é literalmente sobre igualdade, inclusividade e diversidade, mas de alguma forma o homem heterossexual não faz parte disso? Não, não faz parte disso. Desculpa, amor. O homem hétero não faz parte disso, porque o homem hétero não é uma minoria. O homem hétero não sofre risco de vida porque ele está beijando a sua namorada na rua. O homem hétero não tem esse tipo de risco. Então, não é uma questão de ter que celebrar o homem. Claro que o homem hétero está incluso no sentido de que todos somos humanos e temos a nossa liberdade de ser e fazer o que quiser. Mas a celebração é para celebrar quem tem risco de vida, sendo quem é, tá? Só assim um pequeno intervalo aí na sua... um parêntese. Essas são as verdadeiras cores... Eu vou finalizar aqui, tá? Essas são as verdadeiras cores do arco-íris? Cara, é impressionante como o homem é. Eu vou resumir esse vídeo assim, tá, gente? Vou parar com estatística, eu vou falar aqui o que tá no meu coração. É impressionante a quantidade de homem hétero que acha que é o centro do universo e que acha que a humanidade só existe porque eles existem, como se a mulher não parisse uma criança, né? Como se a mulher não gestasse uma criança. O homem gera uma criança, que eu saiba, ele pode doar o sêmen, mas ele não consegue ainda gestar uma criança. Então, na verdade, não temos humanidade se não tivermos mulheres, não homens. Meu Deus, que descoberta! Enfim, é tanta ignorância junta num comentário só que eu resolvi fazer esse vídeo mais longo para clarear certos aspectos que, infelizmente, ainda estão presentes na nossa sociedade, independente em qual país for, independente da nacionalidade da pessoa. Não adianta, gente. É um pensamento patriarcal que eu estou aqui, podia estar dormindo, né? Podia estar no meu soninho de beleza, mas estou aqui gravando esse vídeo porque realmente, gente, quando a ignorância bate fundo, eu preciso falar alguma coisa, eu não consigo ficar calada. Espero que vocês comentem também, né? Quero saber o comentário de vocês sobre esse comentário na minha foto. Talvez eu esteja viajando, sei lá. E é isso, se você quiser se inscrever no canal, se inscreve, tá? Não tem vídeo toda semana. Espero que vocês compartilhem e com quem vocês acharem que precisa ouvir certas coisas, né? Beijo.